Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, para entendermos, compreendermos a vontade de Deus e a essa vontade nos sujeitar. Por isso precisamos entender que necessita de restauração, de cura, de renovo. Isso que a gente precisa pensar e refletir todos os dias de nossas vidas, pois só assim aprenderemos, conheceremos e compreenderemos o querer do Pai para as nossas vidas. Lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 15 até o 17, numa conversa com os fariseus, Jesus, logo depois de chamar Levi para ser seu discípulo, que ele está comendo e bebendo com os pecadores, chegam os religiosos, os fariseus, e diz que ele está fazendo uma coisa que não deveria. Vamos lá. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Então, o que nós precisamos entender? Que não podemos ser religiosos, porque continuamos a ser pecadores. Embora conhecendo da graça de Deus, do amor de Deus, somos pecadores, não somos melhores. Não podemos nos isolar, não podemos achar que não devemos andar com quem precisa de cura. Jesus veio para trazer cura, para trazer restauração, para trazer vida. E isso aqui a gente precisa entender. Ele se fez conhecer. Ele se revelou a nós pecadores. Reconhecemos que precisamos, que necessitamos estar com Ele, aprender, seguir, amadurecer, crescer, conhecer da sua vontade. Por fé nós aceitamos a salvação, a reconciliação. Por fé entendemos que fomos feitos novas criaturas, que recebemos da vida de Deus, da natureza de Deus, que agora nós somos aceitos na presença de Deus, não porque fizemos, ou porque fazemos, ou porque podemos fazer alguma coisa, mas porque Cristo, com sua obra na cruz, nos apresenta o seu sangue vestido, nos purifica, nos santifica e nos apresenta de forma irrepreensível na presença do Pai. Isso que a gente precisa entender e compreender. Tudo a nossa vida se traduz em uma vida por fé. O justo vive por fé. É a fé que nos conduz, é a fé que nos ensina a viver a vontade de Deus, e a fé nós adquirimos com o conhecimento dessa vontade. É através da sua palavra, é através do andar com Deus, de conhecer a Deus, de ouvir, de ver, de ler a sua palavra. Não há outro lugar, não há outra forma. Mas, tendo sido salvos, reconciliados, qual o nosso papel? Como o de Cristo. Pois assim como ele foi enviado pelo Pai, ele nos enviou. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos resgatar, salvar aquele que está perdido. Não é sermos influenciados por eles, por suas atitudes, por seu pensamento, pelas suas formas de agir, pela maneira como são conduzidos pelo pensamento natural. Muito pelo contrário. Como Cristo, devemos ser agentes de mudança, pessoas que influenciam, que levam as outras ao entendimento. Vivemos segundo a vontade de Deus e essa vontade nós revelamos no meio dessas pessoas. Traduzimos a justiça de Deus, traduzimos as obras de Deus, traduzimos o querer de Deus, vivendo como Cristo diante das pessoas. Nós somos como Deus diante das pessoas, a expressão viva de Deus. Por isso precisamos estar no meio daqueles que precisam conhecer a Deus.
Não se trata de nos isolarmos e não se trata de vivermos a nossa vida fechada em nós mesmos, mas trazermos pessoas, andarmos no meio delas, conduzi-las ao conhecimento da vontade do Pai, ser a luz na vida delas, fazer a tradução da vontade de Deus de maneira prática no nosso viver, na maneira de vivermos, para que o Pai seja glorificado, para que Ele seja honrado e exaltado por meio de nossas vidas, para que o conheça, para que o glorifique. A gente precisa entender isso, compreender essas coisas, compreender a vontade de Deus e sermos instrumento da sua justiça neste mundo. Só assim cresceremos, amadureceremos, honraremos e glorificaremos o Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir nesse entendimento, na expressão da sua vontade, não sermos religiosos, não querermos nos isolar, muito pelo contrário. Que a gente possa entender que precisamos entrar neste mundo, revelar Deus, manifestar seu reino, sua glória, tornar o reino de Deus visível entre os homens. E assim manifestar a graça, ou seja, ser expressão viva da graça, ser a expressão viva de nosso Deus, visível, para que possam conhecê-lo, compreender, para que possam ver as nossas boas obras e glorificarem o Pai. Só assim o Pai será conhecido, a sua vontade revelada, e as pessoas a essa vontade se submeterão. Por isso, não podemos ser diferentes de Jesus e entender que viemos, que estamos aqui, que fomos chamados para trazer cura e restauração àqueles que precisam. Que a graça, a paz e o amor de nosso Deus possa nos conduzir nessa jornada. Amém.